Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente da Praça São Pedro, no Vaticano, a Via Sacra, presidida por Sua Santidade, Papa Francisco. Uma boa noite a todos vocês, uma boa tarde a quem está no Brasil. Nos estúdios Silvana e José, imagens que chegam até você da grande Praça São Pedro, completamente vazia, o adro da Basílica Vaticana, o crucifixo que acompanha as celebrações eucarísticas dentro da Basílica, colocado na parte de fora, Papa Francisco que acaba de chegar no átrio da Basílica. Via Sacra de Francisco através dos olhos e corações das crianças. 20 crianças e jovens acompanharão o Papa no rito na Praça São Pedro. Os textos das 14 estações foram preparadas pelas crianças do Catecismo da Paróquia Romana dos Santos Mártires de Uganda e pelos escoteiros de Foligno. E os desenhos que ilustram as várias etapas foram feitos pelos hóspedes de 2 casas família de Roma. Portanto, 20 crianças e jovens de Roma e Foligno estarão ao lado do Papa nesta Via Sacra. Mas muitos outros estiveram envolvidos na preparação das meditações que 4 deles irão ler nessa Praça São Pedro, quase deserta, como em 2020, em pleno lockdown da primeira fase da pandemia da Covid-19. E dos desenhos também que irão acompanhar. Outros 40 estarão entre os fiéis presentes no átrio da Basílica. Essas crianças irão representar as mais de 500 crianças e adolescentes, como dissemos, do Catecismo, da Primeira Comunhão e da Crisma da Paróquia Romana dos Santos Mártires de Uganda, os 145 escoteiros de Foligno, as 30 crianças e jovens da Casa Família Romana Teto Casal Fattoria e as 8 crianças entre 3 e 8 anos de idade da Casa Mater Divini Amoris. Todos estiveram envolvidos na preparação dos textos e desenhos que nos ajudarão a reviver com o Papa a paixão e a morte de Jesus. Ao confiar as meditações da Via Sacra às crianças, o Papa Francisco nos convida a olharmos para o sofrimento da humanidade, especialmente nesse tempo marcado pela pandemia e através dos olhos das crianças. Ele nos pede, de alguma forma, que nos baixemos para olhar o mundo na altura do olhar das crianças. Como dissemos, como na Páscoa de 2020, as celebrações são fortemente influenciadas pelas medidas anti-Covid-19, em particular no que diz respeito à participação das pessoas nos eventos. E também, nesse ano, a Via Sacra é realizada nesta Praça São Pedro, deserta. As estações foram colocadas ao redor do obelisco e ao longo do caminho que leva até o átrio da Basílica. E nesse ano é particularmente significativa a escolha de colocar as tochas que traçam o caminho no chão. De fato, as tochas formam uma grande cruz luminosa que se estende sobre a praça vazia. A cruz será carregada por um grupo de jovens educadores aos quais foram confiadas as meditações que serão lidas então pelos autores. Cada meditação, recordamos, corresponde a um desenho que será exibido através da televisão. Nossa saudação a todos vocês que através do rádio, da televisão e das redes sociais vão rezar conosco e com o Santo Padre a Via Sacra através dos olhos e corações das crianças.
em que Papa Francisco chega ao átrio da Basílica Vaticana. Caro Gesù, Querido Jesus, sabeis que também as crianças têm cruzes que não são mais leves nem mais pesadas do que as dos grandes, mas são verdadeiras cruzes que sentem pesadas mesmo de noite. E só vós o sabeis, tomando-as a sério. Só vós. Só vós sabeis como é difícil para elas aprender a não ter medo do escuro e da solidão. Só vós sabeis como é difícil para elas não conseguir reter, acordando cada manhã, todo molhado. Só vós sabeis como é difícil para elas não conseguir falar bem com os outros, pensar rápido e fazer as contas certas. Só vós sabeis como é difícil ver, para as crianças, seus pais discutirem, bater a porta com força e estar sem se falar dias a fio. Só vós sabeis como é difícil para elas serem ridicularizadas pelos outros e dar-se conta de ser excluído das festas. Só vós sabeis o que significa ser para as crianças pobre e dever renunciar àquilo que os seus amigos têm. Só vós sabeis como é difícil para as crianças libertarem-se de um segredo que magoa tanto elas, não sabendo a quem o contar, com medo de ser traído, acusado ou não acreditado. Querido bom Jesus, fostes criança como elas. Também vós brincáveis e talvez tenhais caído e vos magoastes. Também vós fostes à escola e talvez alguns deveres de casa não tenham ido muito bem. Também vós tivestes uma mãe e um pai. E sabeis que às vezes as crianças de hoje não têm muita vontade de obedecer quando lhe mandam fazer os deveres de casa, levar o lixo, fazer a cama, arrumar o quarto. Também vós fostes à catequese e à oração. E sabeis que nem sempre as crianças vão com grande alegria. Meu querido e bom Jesus, sobretudo, sabeis que
Há crianças no mundo que não têm o que comer, não têm instrução escolar, são exploradas e obrigadas a combater. Ajudai-as, dia a dia, a levar suas cruzes, como levastes a vossa. Ajudai-as a tornarem-se cada vez melhores, a ser como vós as quereis. E agradeço-vos por saber que estáis sempre junto e nunca as abandonais, sobretudo quando estão com mais medo. E por terdes mandado o seu anjo da guarda, que todos os dias as protege e ilumina. Amém. A introdução da Via Sacra, presidida por Sua Santidade o Papa Francisco. Primeira estação. Pôncio Pilatos condena Jesus à morte. Adoramus te Christe, benedicimus tibi. Quia per sanctam crucem tuam redemissimus. Dal Vangelo secondo Luca. Do Evangelho segundo Lucas. Pilato parlò loro di nuovo. De novo Pilatos dirigiu-lhes a palavra, querendo libertar Jesus. Mas eles gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Então Pilatos decidiu que se fizesse o que eles pediam. Libertou o que fora preso por sedição e homicídio e entregou-lhes Jesus para o que eles queriam. Quando ero in prima elementare, Marco, un bambino della mia classe, Quando andava na escola primária, Marcos, uma criança da minha classe, foi acusado de ter roubado o lanche do seu companheiro de carteira. Eu sabia que não era verdade, mas calei-me. Não era um problema meu. Além disso, todos apontavam para ele como sendo o culpado. Por que deveria eu intervir? Sempre que penso naquilo, ainda tenho vergonha. Sinto pesar por aquela minha ação. Poderia ter ajudado aquele meu amigo, dizer a verdade e ajudar a fazer justiça. Mas, em vez disso, comportei-me como Pilatos e preferi fazer de conta que não era nada. Escolhi o caminho mais cômodo e lavei as minhas mãos do caso. Hoje estou muito arrependido. Queria ter tido um pouco mais de coragem, seguir o meu coração e ajudar o meu amigo em dificuldade. Às vezes só escutamos a voz de quem faz e quer o mal, enquanto a justiça é um caminho íngreme, com obstáculos e dificuldades. Mas temos Jesus ao nosso lado, pronto a apoiar-nos e a ajudar-nos. Dona-me um cuore semplice e sincero. Jesus, dai-me um coração simples e sincero. Assim terei coragem e força, mesmo nas dificuldades, para caminhar na vossa justiça. Ainda que atravesse vales tenebrosos, de nenhum mal terei medo, porque vós estáis comigo. Oremos. Senhor, Pai bom, infunde em nós o vosso Santo Espírito e dai-nos a vossa fortaleza, pois só assim teremos a coragem de testemunhar a vossa verdade, que é caminho de justiça e reconciliação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Stabat Mater Dolorosus, iusta crucem lacrimus, dum pendebat Filii,
Seconda stazione. Segunda estação. Gesù è caricato del Jesus carrega a cruz. Adoramus te Christe, benedicimus tibi. Quia per saltam crucem tuam redemisti. São as próprias crianças que carregam a cruz. Dal Vangelo secondo Luca. Do Evangelho segundo Gli Lucas. uomini che avevano in custodia Gesù Entretanto, os que guardavam Jesus troçavam dele e maltratavam-no, cobriam-lhe o rosto e perguntavam-lhe: fai il profeta, adivinha, quem te chi è bateu? che ti ha colpito? E proferiam muitos outros insultos Dicevano contra di lui, ele. insultandolo. In classe leggevamo a turno il libro La Na Gabbana escola estávamos a ler, alternadamente, o livro A Gaivotazinha e o Gato. Quando chegou a vez de Martinha, ela começou a baralhar as letras umas com as outras e assim as frases perderam o sentido. Sucedia palavra após palavra. Comecei a rir. E comigo, todos os outros. Ainda me lembro de Martinha, um rosto todo rosado, a voz embargada e os olhos cheios de lágrimas. Talvez não fosse nossa intenção ridicularizá-la, mas quanta angústia lhe provocamos com aquelas nossas risadas. A perseguição não é uma longínqua recordação de há 2000 anos. Às vezes, algumas das nossas ações podem condenar, ferir e pisar um irmão ou uma irmã. Às vezes, poderemos ter provado até um certo prazer em fazer sofrer alguém, porque, por trás daqueles sofrimentos, disfarçamos os nossos próprios constrangimentos. Jesus ensinou-nos a amar, e no seu amor encontra-se a resposta a todos os sofrimentos. Devemos estar dispostos a tudo para não fazer mal aos outros, ou melhor, para lhes fazer bem. Jesus, nada poderá separar-nos do vosso amor. Tornai-nos capazes de amar os nossos irmãos e irmãs, menos afortunados. Preghiamo. Oremos. Signore Padre buono, Senhor, Pai che hai bom, mandato a noi Gesù, que nos enviastes Jesus, obediente até a morte, donaci la forza del tuo amore, dai-nos a força do vosso amor coraggiosamente la nostra para croce. tomarmos corajosamente a nossa Donaci la tua cruz. speranza, Dai-nos a vossa esperança e saberemos reconhecer-vos, nei momenti più bui mesmo nos momentos mais escuros da nossa vida. per Cristo nostro Por Signore. Cristo Senhor nosso. Amém. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Uius anima gemente, contristata et dolente, et transivit labius. Terza stazione. Gesù Terceira estação. è la prima Jesus cai pela primeira vez. Adoramus te Christe, et benedicimus tibi. Quia per saltam crucem tuam redemissimus. dal libro del profeta Isaia. Do livro do profeta Isaías. Egli si è caricato Ele delle tomou nostre sobre si as sofferenze, nossas doenças, si è addossato i carregou nostri dolori, as nossas dores. e noi Nós lo giudicavamo o castigato, reputávamos como um leproso, ferido por Deus e humilhado.
mas foi ferido por causa dos nossos crimes, esmagado por causa das nossas iniquidades. No quinto ano de escolaridade, era o melhor em matemática, terminava as provas em poucos minutos e só conhecia um resultado. Ótimo. Quando li pela primeira vez insuficiente, vi-me como uma nulidade, senti o peso de um falimento inesperado. Estava sozinho e ninguém me confortou. Mas aquele momento fez-me crescer. Em casa, os pais confortaram-me e fizeram-me sentir o seu amor. Reanimei-me e continuei a empenhar-me no estudo. Hoje, sei que todos os dias vacilamos e podemos cair. Mas ali está sempre Jesus a estender-nos a mão, carregar o peso das nossas cruzes e reacender em nós a esperança. Jesus, caíste sob a grande cruz que carregáveis. Também eu caio muitas vezes e magoo-me. Guardai-me no meu caminho e dai-me força para carregar os meus pesos juntamente convosco. Oremos. Senhor, sobre vós tomastes os nossos sofrimentos e os compartilhastes até o patíbulo que esmaga e humilha. Não nos abandoneis sob o peso das nossas cruzes, que às vezes nos parecem demasiado pesadas. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. O quam tristis et afflicta, fuit illa benedicta, Mater unigeniti. Quarta stazione. Quarta estação. Jesus encontra a sua mãe. Benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemistimus. Dal Vangelo secondo Giovanni. Do Evangelho segundo João. Como viesse a faltar o vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: não tem vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, que tem isso a ver comigo? E contigo? Ainda não chegou a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei o que ele vos disser. Quando penso na minha mãe, vejo o seu rosto gentil. Sinto o calor dos seus abraços e dou-me conta de todo o seu amor por mim. Ela acompanha-me para todo lado, aos treinos de futebol, ao curso de inglês e à catequese na manhã de domingo. À noite, mesmo que esteja cansada, ajuda-me enquanto faço os deveres de casa. E quando de noite tenho pesadelos, coloca-se ao meu lado, tranquiliza-me e espera que eu adormeça novamente. Se tem um problema, uma dúvida, ou simplesmente algum pensamento estranho, ela está sempre com seu sorriso disponível para me escutar. E nos piores momentos, não preciso sequer de falar, basta um olhar. Ela entende imediatamente e ajuda-me a superar todo o sofrimento. Jesus, tornai-nos capazes de nos deixar abraçar por Maria, nossa Mãe do Céu.
Preghiamo. Oremos. Senhor Pai bom, concedei-nos encontrar o olhar carinhoso de Maria, de modo que cada um de nós, livre da própria solidão interior, possa descansar no abraço materno daquela que em Jesus abraçou e amou todo o ser humano. Ele vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Quinta stazione. Quinta estação. O sirineu ajuda Jesus a levar a cruz. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. Dal Vangelo secondo Do Evangelho segundo Lucas. Quando o iam conduzindo, lançaram mão de um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e carregaram-no com a cruz, para levar atrás de Jesus. Durante o verão, brincava com os amigos do bairro no parque em frente de casa. Desde alguns meses temos novos vizinhos, com um filho da minha idade. Ele, porém, não brincava conosco, nem sequer compreendia bem a nossa língua. Um dia, notara que estava a observar-nos de longe. Queria brincar conosco, mas não tinha coragem de pedir. Aproximei-me, apresentamo-nos e convidei-o a jogar futebol conosco. Desde então, Walid é um dos melhores amigos, além de guarda-redes da nossa equipe. Ao olharmos de longe uma pessoa, primeiro notamos a silhueta. Depois compreendemos se é homem ou mulher. E aos poucos individuamos os detalhes do seu rosto. Mas só quando o reconhecemos como irmão, como irmã, é que estamos a abrir o nosso coração a Jesus. Jesus, fazei-me acolher com amor todos os irmãos sozinhos e marginalizados que encontrar no meu caminho. Oremos. Senhor, tornai-nos capazes de vos reconhecer nos últimos que encontramos ao longo do nosso caminho. Dai-nos a coragem e a felicidade de dar de comer a quem tem fome, beber a quem tem sede, acolher quem é estrangeiro, vestir os nus e cuidar de quem está doente. De vos encontrar e acolher em cada irmão e em cada irmã. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Quis est homo qui non flet, Matrem Christi si vide, in tanto
Sesta stazione. Sexta estação. Uma mulher limpa o rosto de Jesus. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. Dal Vangelo secondo Matteo. Do Evangelho segundo Mateus. Os justos vão responder ao rei: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, peregrino ou nu, doente ou na prisão? E o rei vai dizer-lhes em resposta: Em verdade vos digo, sempre que fizestes isto a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim mesmo o fizestes. Naquele dia deveria disputar o jogo mais importante do campeonato. Era uma oportunidade para demonstrar todas as minhas capacidades. Nos balneários sentia-me agitado e com medo, mas ao entrar em campo, entre os espectadores vi Marcos, o meu melhor amigo que, apesar de não gostar de futebol, tinha vindo para me apoiar. Era a primeira vez que vinha ver-me jogar. E, infelizmente, perdemos. Enquanto tomava banho, estava triste e desanimado, mas ao sair do banheiro encontrei o meu amigo. Esperava-me com uma laranja na mão. Passamos algum tempo juntos e assim, aquela hora e aquela laranjada tornaram tudo mais suportável. A derrota sofrida tornou-se uma recordação menos amarga. Um encontro, um olhar, um gesto podem mudar o nosso dia e encher o nosso coração. No rosto sofredor de um amigo ou mesmo de um estranho está o rosto de Jesus que passa pelo meu próprio caminho. Terei a coragem de me aproximar. Jesus, fazei que o vosso olhar se cruze com o meu nos momentos de dificuldade, para poder encontrar conforto no vosso amor. Oremos. Senhor, fazei que a luz do vosso rosto, cheio de misericórdia, suavize as feridas do abandono e do pecado que nos afligem. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Qui non posset contristarum, Christi Matrem contemplarum, dolentem cum Filio. Settima stazione. Sétima estação. Jesus cai pela segunda vez. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Da primeira carta de São Pedro Apóstolo. Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se encontrou engano. Subindo ao madeiro, ele levou os nossos pecados no seu corpo, para que, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. No quarto ano do primário, queria, a todo custo, fazer de protagonista na representação escolástica de fim de ano.
Esforcei meu máximo para obter o papel, repeti as frases várias vezes diante do espelho. Mas a professora decidiu dar o papel ao João. Tratava-se de uma criança que estava sempre sozinha. Naquele momento, senti-me humilhado e zangado comigo mesmo, com a professora e com João. A representação foi um sucesso. Desde então, João abriu-se mais com toda a classe. A minha desilusão serviu para ajudar outra pessoa. A escolha da professora deu uma oportunidade a quem tinha verdadeiramente necessidade. Jesus, fazei-me instrumento do vosso amor. Fazei-me ouvir o grito dolorido de quem se encontra em dificuldade, para o poder consolar. Oremos. Senhor, caístes. Caístes por terra como outro homem qualquer. Dai-nos força para nos levantarmos de novo, quando já não tivermos sequer desejo de o fazer. Aumentai em nós a certeza de que no cansaço e no desalento podemos sempre recomeçar a caminhar convosco ao nosso lado. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Pro peccatis suae gentris, vidit Iesum incorrentis, et flagellis subditus. Ottava stazione. Oitava estação. Jesus encontra as mulheres de Jerusalém. Os escoteiros de Foligno, nesse momento, levam a cruz. Oitava estação. Dal Vangelo secondo Luca. Do Evangelho segundo Lucas. Seguiam Jesus uma grande multidão de povo e umas mulheres que batiam no peito e se lamentavam por ele. Jesus voltou-se para elas e disse-lhes: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmas e pelos vossos filhos. Meu irmão e eu passamos a tarde toda entretidos nos videojogos. Ao entardecer, a mãe perguntou-nos se tínhamos feito os deveres de casa. Os dois respondemos: claro, mãe. Fui imediatamente para o quarto e comecei a fazê-los, enquanto o meu irmão se pôs a ver a televisão no sofá. No dia seguinte, ele não foi à escola, fingindo uma terrível dor de barriga. Quando regressei a casa, fui ao quarto dele e conversamos sobre o sucedido. Tínhamos errado ao mentir à mãe, e ele ao fingir uma dor de barriga. Propus-lhe fazermos imediatamente os deveres de casa e ajudei-o até a recuperar os do dia anterior. Uma vez concluídos, passamos o resto da tarde a jogar. Corrigir um irmão é um gesto difícil, mas necessário. Exige coragem, simplicidade e delicadeza. Jesus, que enchestes o nosso coração de mansidão e sensibilidade, tornai-nos capazes de guardar os nossos irmãos mais pequenos. Oremos.
Senhor Pai bom, tornai-nos testemunhas credíveis da vossa misericórdia. Fazei que as nossas palavras e ações sejam sempre um gesto sincero e gratuito de caridade para com o irmão. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Eia mater fons amoris, me sentire in doloris, facur te concludera. Nona stazione. Nona estação. Jesus cai pela terceira vez. Adoramus te Christe, et benedicimus tibi. Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. Dal Vangelo secondo Giovanni. Do Evangelho segundo João. Jesus disse: em verdade vos digo, se o grão de trigo lançado à terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem se ama a si mesmo, perde-se. Quem se despreza a si mesmo neste mundo, assegura para si a vida eterna. No último ano, não voltamos a visitar os nossos avós com a família. Os meus pais dizem que é perigoso. Poderíamos fazê-los adoecer de Covid. Sinto falta deles. Tal como sinto falta das amigas de voleibol e do escotismo. Muitas vezes sinto-me sozinha. A escola também está fechada. Antes e por vezes ia de má vontade. Mas agora, tudo o que mais desejo é voltar à escola para rever os companheiros e as professoras. Por vezes, a tristeza da solidão torna-se insuportável. Sentimos-nos abandonados por todos, incapazes de continuar a sorrir. Como Jesus, encontramos-nos estendidos por terra. Jesus, luz eterna, resplandecei, vos peço, quando me perder em pensamentos mais sombrios, afastando-me de vós. Oremos. Senhor, que subistes ao Calvário como Cordeiro sacrificial, iluminai-nos nesta noite escura, para não nos extraviarmos nesse período difícil. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. In amando Christum plebe, ut sibi complacera. Decima stazione. 10ª estação.
Jesus é despojado das suas vestes. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. Dal Vangelo secondo Marco. Do Evangelho segundo Marcos. Os soldados crucificaram-no e repartiram entre si as suas vestes, tirando-as à sorte, para ver o que cabia a cada um. Assim se cumpriu a Escritura que diz: repartiram entre eles as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Dalle mensole della mia camera si Nas affacciavano prateleiras do meu quarto bambole. tinha muitíssimas bonecas, cada uma delas diferente. Ad ogni ricorrenza ne ricevo in A cada novità aniversário, una nuova. recebia de presente uma nova e gostava muito de todas as minhas amiguinhas. Domenica, durante gli annunci, alla No fine domingo, della durante os messa, avisos, no il fim da missa, parroco ha parlato o pároco di una falou raccolta di giocattoli sobre uma coleta de di brinquedos bambini para as rifugiati crianças refugiadas del do Kosovo. Tornata a casa, guardavo Voltando a le mie casa, bambole e pensavo, Olhava para as minhas bonecas e pensava: con será que tristezza, preciso ne ho mesmo scelte delas? le più vecchie. Com tristeza, escolhi algumas, as mais velhas, aquelas a que me sentia menos afeiçoada. Preparai la scatola Preparei a per caixa portarla in chiesa para no domingo domenica seguinte seguente. deixá-las na igreja. Na sera, però, À noite, porém, avevo la sensazione tinha a di sensação non aver fatto de não ter abbastanza. feito o suficiente. Prima di andare a Antes de ir dormir, la scatola a era caixa piena estava di cheia de bambole bonecas e le mensole vuote. e as prateleiras vazias. Disfarci Desfazer-se do supérfluo alleggerisce l'anima, deixa a alma mais ci leve libera e liberta-nos dall'egoismo. dos egoísmos. Donare rende più felici Torna-nos che mais ricevere. felizes dar do que receber. Gesù, veglia sul mio cuore. Jesus, velai sobre o meu coração. Tornai-o livre da escravidão dos bens materiais. Ajudai-me a dar não só o supérfluo, mas também algo de necessário. Preghiamo. Oremos. Signore Padre buono, Senhor, colma Pai le bom, nostre distanze. preenchei as nossas distâncias. Tornai-nos generosos em partilhar com os irmãos I doni della os tua dons da vossa providência. per Cristo nostro Signore. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Sancta Mater Iudanas, crucifixi figelladas, ordine Undicesima stazione. 11ª estação. È inchiodato alla Jesus é pregado na cruz. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. Dal Vangelo secondo Luca. Do Evangelho segundo Lucas. Il popolo stava a vedere. O povo permanecia ali a observar, e os chefes zombavam, dizendo: salvou os outros, salve-se a si mesmo. Se é o Messias de Deus, o eleito. Os soldados também troçavam dele. Aproximando-se para lhe oferecerem vinagre, diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo.
No dia de Natal, fomos com os escoteiros a Roma, às irmãs missionárias da caridade, para servir o almoço aos necessitados, renunciando ao dia de festa em família. A ida no trem, pensava que em todas as coisas que eu teria perdido, os risoles feitos à mão pela avó Maria, o jogo de loteria, o panetone, os brinquedos. No retorno, pensava no rosto das pessoas que servira, nos seus sorrisos e nas suas histórias. A ideia de ter levado àquelas pessoas um momento de serenidade tornara aquele Natal inesquecível. Oferecer-se a si mesmo e o próprio serviço por amor é o ensinamento que Jesus nos dá na cruz. Jesus, livrai-nos do nosso orgulho e preconceitos. Fazei que o nosso coração esteja aberto aos outros. Oremos. Senhor, dai-nos a graça de não ficar cravados nos nossos pecados, mas ajudai-nos a ver em cada uma das nossas fraquezas uma nova possibilidade para fazer transparecer o poder da vossa cruz, que dá vida e esperança. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Uinati vulnerati, amnignati promepati, venas mecum divite. 12ª stazione. 12ª estação. Muore in croce. Jesus morre na cruz. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. Dal Vangelo secondo Luca. Do Evangelho segundo Lucas. Era già verso mezzogiorno. Por volta do meio-dia, as trevas cobriram toda a região até as 3 horas da tarde. O sol tinha se eclipsado e o véu do templo rasgou-se ao meio. Dando um forte grito, Jesus exclamou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Dito isso, expirou. Há pouco tempo depois de ter falado do assunto na escola, escrevi um tema sobre as crianças vítimas da máfia. Pergunto-me, como se podem realizar ações tão horríveis? É justo perdoar estas coisas? E eu, seria capaz de o fazer? Ao morrer na cruz, Jesus deu a todos a salvação. Não veio chamar os justos, mas os pecadores que têm a humildade e a coragem de se converter. Jesus, dai-nos a força de perdoar. Vós que dissestes, haverá mais alegria no céu por um só pecador que se converte, do que por 99 justos que não necessitam de conversão. Oremos. Senhor Jesus, que morresses na cruz por nós, acolhei a nossa vida, de modo que, se
una a vossa, como oferta perene e definitiva. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Vidi sum dulcem natum, oriendo desolatum, done misit spiritum. 13ª stazione. 13ª estação. Il corpo di Gesù O corpo de Jesus dalla croce. é descido da cruz. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. Dal Vangelo secondo Matteo. Do Evangelho segundo Mateus. Venuta la sera, Ao cair da tarde, c'è un uomo ricco veio um homem rico de Arimateia, chiamato Giuseppe. chamado José, Anche lui que era também diventato se tornara discepolo. discípulo de Jesus. Questi si presentò a Foi Pilato. ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Pilato allora Pilatos ordenou que lhe entregassem. Dall'ambulanza sono scesi uomini. Da ambulância desceram homens que pareciam astronautas munidos de toucas, luvas, máscaras e viseiras, e levaram o avô, que já há alguns dias sentia dificuldade em respirar. Foi a última vez que viu o avô. Morreu poucos dias depois no hospital, sofrendo, imagino, também pela solidão. Não pude estar à beira dele fisicamente, dizer-lhe adeus e dar-lhe conforto. Rezei por ele todos os dias. Pude assim acompanhá-lo nessa sua última viagem terrena. Ti ringraziamo, Gesù, per averci donato. Agradecemos-vos, Jesus, por nos terdes dado a força da esperança com a vossa morte na cruz. Preghiamo. Oremos. O Signore, Padre buono, Ó Senhor, Pai bom, concedei-nos sentir-vos vizinho, como presença consoladora e reconciliadora, até quando, por um dom da vossa providência, nos chamardes para sermos um só convosco. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ac me tecum pie fler, Na última estação, Papa Francisco tem as mãos à cruz. 14ª stazione. 14ª estação. Il corpo di Gesù O corpo de Jesus nel sepolcro. é depositado no sepulcro. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. Dal Vangelo secondo Matteo. Do Evangelho segundo Mateus. Giuseppe prese il corpo, José tomou o corpo, envolveu-o num lençol limpo e depositou-o num túmulo novo, que tinha mandado talhar na rocha.
Depois rolou uma grande pedra contra a porta do túmulo e retirou-se. Querido Jesus, chamo-me Sara, tenho 12 anos e quero agradecer-vos, porque hoje me ensinastes a fazer o bem em nome do vosso amor. Ensinastes-me a superar todos os sofrimentos, confiando-me a vós, a amar o outro como meu irmão, a levantar-me depois das quedas, a servir os outros, a libertar-me dos preconceitos, a reconhecer o essencial e, sobretudo, a unir cada dia a minha vida à vossa. Graças ao vosso gesto de amor infinito, hoje sei que a morte não é o fim de tudo. Jesus, ajudai-nos a não abandonar as nossas orações quando sentimos o nosso coração pesado frente à pedra do vosso sepulcro. Oremos. Ó Senhor, Pai bom, quando o percurso da vida nos mostra histórias difíceis, dai-nos a esperança da Páscoa, passagem da morte à ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Quando corpus morietur, facut anime dolere, paradisi gloria. Signore Padre buono, a oração final. Senhor Pai bom, comemoramos esse ano também a via sacra do vosso Filho Jesus. E o fizemos com as vozes e as orações das crianças, por vós mesmo apontadas como exemplo para entrar no vosso reino. Como elas, ajudai-nos a tornar-nos pequeninos, necessitados de tudo, abertos à vida. Fazei-nos readquirir a pureza do olhar e do coração. Pedimos-vos que abençoeis e protejais todas as crianças do mundo, para que possam crescer em idade, sabedoria e graça, a fim de conhecerem e seguirem o projeto bom que vós pensastes para cada uma. Abençoai também os pais e quantos colaboram com eles na educação desses vossos filhos, para que, dando vida e amor, se sintam sempre unidos a vós. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A oração final. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. A bênção final do Papa Francisco para essa via sacra que nós seguimos através
dos olhos e corações das crianças. Conclusão da Via Sacra, Francisco é rodeado agora de crianças que vêm abraçá-lo como o neto que vai até o avô. E ao confiar as meditações da Via Sacra às crianças, o Papa nos convida a olhar, então, como podemos notar, com os textos, o sofrimento da humanidade, especialmente nesse tempo marcado pela pandemia, e nós podemos notar isso através do pensamento e do olhar das crianças. Nos pede, de alguma forma, que nos baixemos para olhar o mundo na altura do olhar das crianças. Santo Padre lentamente se dirige para o interior da Basílica. Podemos notar a cruz sendo carregada por um grupo de jovens educadores, aos quais foram confiadas as meditações lidas pelas crianças. Podemos notar também que cada meditação correspondia a um desenho exibido através da televisão. E o Santo Padre, naturalmente, faz o agradecimento às crianças, às pessoas que colaboraram na realização dessa Via Sacra. 20 crianças, jovens, que acompanharam o Santo Padre, então, desse rito, no rito da Sexta-feira Santa, a Via Sacra. Recordamos que os textos das 14 estações foram preparados pelas crianças do Catecismo da Paróquia Romana dos Santos Mártires de Uganda e pelos escoteiros de Folhinho. E os desenhos que nós pudemos notar, ilustrar as várias etapas, foram feitos pelos hóspedes de 2 casas família aqui de Roma. Na conclusão, recordamos a oração final: abençoai também os pais e quantos colaboram com eles na educação dos seus filhos, para que, dando vida e amor, se sintam sempre unidos a vós. Lentamente o Papa Francisco entra na Basílica de São Pedro e nós chegamos à conclusão, então, desse momento de oração com o Santo Padre e uma transmissão em Mundo Visão. O mundo inteiro hoje rezou conosco. A todos vocês que estiveram conosco, nossa saudação, recordando que amanhã estaremos transmitindo a vigília da Basílica Vaticana, convidando a todos vocês a estarem conosco, as emissoras de rádio e televisão e a você através das redes sociais. Nosso abraço, esperando vocês amanhã para rezarmos com o Santo Padre na Mãe de todas as noites, a Vigília Pascal. A todos um bom final de tarde, aqui em Roma já uma boa noite. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvana e José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ipse